Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura da profecia de Ageu, se meditarmos aprofundadamente essas poucas palavras que nos é proferida, do capítulo 1, 8 versículos da primeira leitura. Então, trata-se de um modo de proceder do que é denunciado pelo profeta, quando abre as aspas e é proferido o que entendemos como oráculo. É importante estarmos atentos, do mesmo jeito que no Evangelho de hoje também o autor sagrado, a escrita deste Evangelho, depois que é dito a sentença, abre aspas, e tem uma palavra de Herodes, uma palavra então que deve ser levada em consideração para a nossa meditação, já que quem é Herodes e por que foi dado voz para ele nesta perícope, talvez para a gente meditar e, claro, ou acolher a palavra para a instrução ou a exortação para não cairmos no erro, uma vez que a vida de Herodes não é tão exemplar assim. Então, a evangelização da Igreja Católica é assim, ou uma catequese instrutiva, com os modos como nós rezamos na oração de coleta da missa de hoje. A gente pede para que o nosso coração esteja aberto e solícito aos mandamentos da lei de Deus. Nos diz a oração de coleta: concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. E semana passada nós meditávamos fazendo uma prece: inclinai, Senhor, o vosso coração aos vossos mandamentos. Se a gente não pedir, como é que a graça do Espírito Santo vai agir? Primeiramente, o pedido, ele inclina o coração, ou seja, ele amolece o coração e os ouvidos do coração, que é o sentido interior da nossa alma, para que, Senhor, com a Tua graça, possamos viver os vossos mandamentos, porque reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguimos e caímos no erro de Herodes. Este erro nós vamos meditar mais à frente. Então, o que o profeta Ageu ele diz é o seguinte: é um retrato de como as pessoas tratam a própria vida e como elas tratam a Deus, no sentido do templo de Deus, porque estamos meditando a construção do templo de Jerusalém pelo povo de Deus, povo da antiga aliança, e que envolveu empreendimento, que envolveu reis, governadores, profetas, como a gente vem vindo, e o povo de Deus que se inclina para obedecer e fazer a vontade do Senhor. E diz então o profeta: isto diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Então, pela boca de Deus está só recordando o que é que o povo diz, ou seja, as pessoas não têm consciência. É preciso repetir os sentimentos do coração das pessoas para que elas analisem e vejam suas próprias vidas de cima ou de fora, e a gente chama isso na Igreja Católica de consciência. Eu vou olhar a minha vida de fora. E o profeta ele age como este consciente divino que recorda, né? Diz então: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Calma, pé no freio. A palavra do Senhor foi dirigida assim, por intermédio do profeta Ageu: por quê? Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai
com todo o coração a conjuntura que estás passando, ou seja, veja o que você está vivendo. É desse jeito que você quer construir a casa de Deus? Não adianta construir um templo bonito se a vida de vocês não está condizente com o templo que vocês querem ter, né? Isso serve para aqueles fiéis católicos que já têm um belo templo e que devem então ornar suas almas também com estas belezas, né, que imitam o céu. Por quê? E aí o profeta Ageu vai elencar. Primeiro, tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagueis, ou seja, estão totalmente fora de si. E por fim, quem trabalha por salário, guarda em saco furado. A vida está sendo guardada em um saco furado. Você pega o seu dinheiro, bota dentro do saco, o dinheiro vai embora, ou seja, uma verdadeira inconsequência de viver. Então, primeiramente, esta palavra serve para que o povo reajuste os seus caminhos, sua vida, e aí depois venha construir o templo do Senhor. Considerai com toda a vossa consciência, coração, alma, a difícil conjuntura que estás passando, mas subi ao monte, trazer madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, ela me glorificar. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, está aqui a palavra do profeta. E no evangelho de hoje, Herodes fica então admirado com a presença de nosso Senhor e o pecado está latente em seu coração. Quando aparece Jesus, o primeiro fato que acusa Herodes, aquele que está em pecado vive vendo fantasmas, porque a sua consciência está querendo dizer sempre, mas a pessoa não quer se livrar do pecado. E aí vive o que a gente chama de rituais, vive fazendo rituais, aí pactos que não são com Deus, ou consigo mesmos, ou procurando um terceiro ser iluminado, uma senhorinha ou outra pessoa que tenha se coloca uma plaquinha na sua casa, faça trabalhos de despacho, descarrego e tudo mais, né? E vive nesses rituais, ou vive dentro da igreja fazendo esses pactos, achando que está progredindo na vida espiritual e não buscando a conversão, que é o caso de Herodes. Então, na verdade, Herodes ele não quer encontrar-se com Jesus, como diz Lucas, e procurava ver Jesus. Ele não queria ver Jesus, ele queria somente aplacar a sua consciência, porque ele mesmo afirma, depois do Herodes disse, 2 pontos: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Então há uma confusão na alma de Herodes, como há uma grande confusão na sociedade, porque cremos que a nossa sociedade ela não está tão cristã assim. E enquanto assim estiver o mundo, quem busca fazer a vontade de Deus, que deve descer para anunciar, e a gente chama isso de misericórdias, as misérias, né, que o coração de Jesus, ele mesmo se encarna e ele desce a matéria do pão, ou seja, o que algo nosso, não precisa ir tão além. O pão desceu do céu, ele se fez pão, comida, matéria. Não tem dificuldade de não aceitar ou de não entender, porque Deus eterno, ele se faz
eterno no tempo, na Santa Eucaristia, para, descendo do céu, nos ensinar a também nós, que nos cristificamos e comungamos o corpo dele e nos elevamos, também precisamos descer às misérias da humanidade, pessoais e também comunitárias, para edificar todo um corpo de Cristo. E esse movimento ele é vislumbrado nas 3 virtudes teologais: fé, quando eu olho para o passado; esperança, que me faz enxergar a vida eterna; e caridade, que me faz realmente viver a fé e a esperança de maneira concreta. Aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, não é verdadeiro cristão. Como diz São João Evangelista nas suas cartas, é um mentiroso. Ou seja, Herodes vive uma mentira, vive uma ilusão, e não tem nada mais do que os fantasmas lhe atormentando a sua consciência, porque Jesus o faz olhar para ele mesmo de fora, mas ele não consegue olhar para si. Ele somente olha o pecado, diferente de Pedro. Olhou para si, se viu pecador e pediu perdão a Deus, a Nosso Senhor, que ele confirmou como chefe da igreja. Como tantos outros homens e mulheres que, com a virtude da humildade, viram-se a si mesmos e, arrependidos, com o coração contrito, ou seja, estavam vivendo a vida sem a arrogância de receber o salário e colocar dentro de um saco furado. É a vida de quem se vive, mas olhou para dentro de si e viu um grande vazio, mas viu também a capacidade de colocar neste vazio Deus misericordioso, e então se reconciliou com Deus e viveu uma grande paz, capaz de anunciar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como? Na vida material das pessoas, apontando sempre como João Batista fez: eis o Cordeiro de Deus, que tirando o pecado do mundo, nos eleva para uma vida eterna, que é a Jerusalém celeste. Vamos, irmãos e irmãs, então, desejosos de ornar as nossas almas com os elementos do templo de Deus, que é esta tenda armada na terra, a Igreja Católica, que nos concede tempos de conversão, tempos de misericórdia, tempos de vida nova. Hoje é um dia eucarístico, dia do Senhor, dia de nós nos encontrarmos com a sua presença na Santa Eucaristia, que por providência estamos rezando, e também na adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o movimento que todos nós católicos devemos fazer, da matéria da nossa vida, da nossa miséria, encontrar nisto a misericórdia de Deus, e neste encontro, então não tem como não ser verdadeiro, porque ele promove diretamente conversão. Isso acontecerá quando as pessoas olharem para a vida da gente e verem uma verossemelhança. O que ela diz é o que ela faz, o que ela faz é o que ela diz, o que ela diz é o que ela é, e nada é feito se não tivermos nós, né? Se não estivermos a nossa vida aqui presente neste Santo Evangelho, nada será feito. Então, aos que estão ausentes da Santa Missa, não será feita uma obra. Aos que faltaram ou perderam o caminho, o rumo de um movimento pastoral, também perderam o trem. Tem que ficar esperando um outro vagão ou entrar em outra estação, que é o tempo favorável, que é o tempo do Senhor, que são os tempos fortes da igreja: Advento, tempo comum, Páscoa, Quaresma, Páscoa. E estes são os tempos em que a igreja nos proporciona: 2 de penitência, Advento e Quaresma, 1 de glória e graça, a Páscoa, e um grande e longo período, que é um período de encontro consigo mesmo, né? Tem muita gente que perde muito tempo por não aproveitar a miudeza, que é o tempo comum de Deus, que se manifesta dia a dia na vida da paróquia, na vida da igreja, na vida dos seus fiéis.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,